Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso básico sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Eu sou o professor Matheus e na aula de hoje eu vou bater um papo com você sobre mais um princípio que está presente no RGPD, que é o princípio da limitação da conservação dos dados pessoais. Então vamos lá. Esse princípio da limitação da conservação dos dados pessoais está previsto no artigo 5º, número 1, a linha E do RGPD. E o que significa? Significa dizer que os dados pessoais devem ser conservados de forma que permitam a identificação dos titulares dos dados apenas durante o período necessário para as finalidades para as quais são tratados. Significa dizer o seguinte, que a empresa, o responsável pelo tratamento, vai guardar os dados pessoais durante o período necessário para ele realizar aquela atividade, aquela finalidade, para a qual ele coletou aqueles dados pessoais. Então, por exemplo, na aula passada eu dei o exemplo lá da companhia, da empresa, né, que estava me oferecendo um curso que eu tinha interesse. Então eu coloquei lá nome e meu e-mail, por exemplo, para obter as informações. Vamos supor que o curso começou e eu não me matriculei. Ou seja, eu, consumidor, eu, cidadão, pessoa singular, titular de dados pessoais, o que acontece? Eu disponibilizei o meu dado pessoal para aquela empresa, foi o meu nome e o meu e-mail, porque eu tinha interesse no produto dela, mas eu já não tenho mais interesse naquilo, né? E aí, o que a empresa precisaria fazer nesse caso? Ela deve apagar os meus dados pessoais. E por que ela deve apagar? Porque a finalidade da empresa ali era me mandar propaganda sobre o curso. Então vamos supor que eu fui atrás dessa propaganda 3 meses antes do curso começar. Então durante esses 3 meses, a empresa teria licitude no tratamento desses dados pessoais ao me enviar essa propaganda, porque eu entrei em contato e falei, tenho interesse. Agora, uma vez que começou o curso, e vamos até ali ter um pouquinho de bom senso, e vamos imaginar aí que o curso tem uma duração, por exemplo, de 1 ano. Então, começou o curso, passaram-se ali os 3 primeiros meses do curso, a empresa já não tem mais a finalidade de tratar os meus dados pessoais. Porque eu posso argumentar o seguinte, se o curso tem 1 ano de duração e passaram-se 3 meses e eu não assisti às aulas, eu não me matriculei, obviamente que eu já não ia ter um rendimento durante o restante do curso. Quer dizer, é uma obviedade que se eu não me matriculei, eu não tenho interesse naquilo. Então a empresa deve apagar os meus dados pessoais. Por quê? Porque ela já terminou o tratamento daqueles dados, dos meus dados pessoais, para aquele objetivo, para aquela finalidade que ela tinha, que era me vender o curso dela. Se eu não me matriculei, se eu não tenho interesse naquele curso, é obrigação da empresa apagar os meus dados pessoais. Isso ou essa ação corresponde então à aplicação desse princípio da limitação da conservação dos dados pessoais. E aí você me pergunta, e se a empresa resolver mandar ou continuar mandando propaganda, mas agora de um outro curso? Aí eu respondo para você, a empresa está infringindo o Regulamento Geral de Proteção de Dados num primeiro momento, como a gente vai ver. E por quê? Porque nesse caso, o consentimento que eu dei para ela utilizar os meus dados pessoais foi para aquele curso específico, né? Não foi para o geral. É claro que aqui é a ideia geral, é óbvio que pode haver situações específicas, mas em princípio é essa a finalidade daquela empresa. Me enviar propaganda do curso X. Eu não quero saber do curso Y, porque eu não dei meus dados pessoais para saber do curso Y. Então, nesse caso, repito, essa situação de apagamento dos dados pessoais seria a concretização do princípio da limitação da conservação dos dados pessoais, conforme o RGPD. Agora, é possível, como eu pus aqui, que os dados pessoais sejam conservados durante períodos mais longos, então não há problema, desde que sejam tratados exclusivamente para fins de arquivo de interesse público, para fins de investigação científica ou histórica, ou para fins estatísticos.
Então perceba que nessa situação a empresa poderia manter os dados pessoais, desde que eles fossem, por exemplo, anonimizados, e aí ela vai lá manter os dados pessoais, portanto os dados pessoais estão lá de maneira anonimizada, e nesse caso ela poderia usar para um fim estatístico, por exemplo, dizendo, olha, lá no ano X, no período, no mês tal, eu tive tantas pessoas que me mandaram e-mail para buscar informações sobre aquele curso. Beleza. Agora, para me mandar propaganda, ela já não pode fazer isso. Porque, repito, né, no exemplo que eu dei agora, eu enviei meus dados, eu informei meus dados, na verdade, né, não transferi, mas informei meus dados para a empresa, porque eu queria aquele curso. Se eu não sigo mais, se eu não compro o curso, não faço o curso e não tenho interesse em outro curso, ela deve então apagar os meus dados pessoais. E a gente vê isso também no considerando 39 do regulamento. Veja o que diz esse considerando. Ele diz o seguinte, que é necessário assegurar que o prazo de conservação dos dados seja limitado ao mínimo, a fim de assegurar que os dados pessoais sejam conservados apenas durante o período considerado necessário. O responsável pelo tratamento deverá fixar os prazos para o apagamento ou para a revisão periódica desses dados. Aqui também a gente vincula com o princípio explicado na aula passada da exatidão, né, ou seja, a questão da revisão, em conjunto com o princípio da minimização dos dados, ou seja, a companhia deve buscar obter o menor número possível de dados, manter esses dados exatos, mas mantê-los na sua base de dados pelo tempo mínimo necessário para que a empresa, então, consiga atingir ou concretizar as suas finalidades. E aí, como eu disse agora há pouquinho, o princípio é cumprido por meio da aplicação de técnicas de anonimização nos dados pessoais, ou ainda pela explicitação em políticas de privacidade dos prazos de retenção desses dados. Tá? Se você não sabe o que é anonimização, dá uma olhadinha na minha aula sobre a diferença entre anonimização e pseudonimização, que está aqui nesse meu curso. Lá eu explico direitinho para você a diferença entre uma técnica e a outra técnica. Tá? Dá uma olhadinha lá. De toda forma, voltando aqui, né, ou seja, a política de privacidade é que vai dizer. Voltando lá ao meu exemplo, a empresa que ia vender o curso poderia ter colocado na política de privacidade dela. Passados 3 meses após o início do curso, se a pessoa não se matricular, os dados serão apagados. Claro que eu estou colocando aqui num linguajar bastante simples, mas a ideia é exatamente essa, é deixar claro por quanto tempo os dados coletados serão mantidos na base de dados da empresa. Isso é fundamental, repito, para que a empresa cumpra, concretize esse princípio da limitação da conservação dos dados pessoais. E se você quiser um exemplo disso na prática, dá uma olhadinha nesse link que eu estou colocando aqui no vídeo agora para você. Eu vou deixar também na descrição aqui embaixo, para você só clicar, não precisar anotar, fica tranquilo. Então entra nesse link, dá uma olhadinha lá, que é uma tabelinha em que a entidade, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Reino Unido, mostra exatamente quando que eles vão verificar os dados e o que eles vão fazer. Então eles colocam lá, para determinados tipos de dados, eles vão revisar de 6 em 6 meses. Para outros tipos de dados, eles vão destruir depois de um ano, apagar depois de um ano. Então, dá uma olhadinha para que você veja exatamente como que isso deve estar presente em uma política de privacidade, para que então ocorra a concretização desse princípio da limitação da conservação dos dados pessoais. E é claro, se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, deixe aqui nos comentários a sua pergunta, que com certeza irei respondê-la para você. Muito obrigado por ter assistido, um abraço e a gente se vê então na nossa próxima aula. Até lá!